Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje, quarta-feira, dia 10 de maio de 2023. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. O tema dessa semana, o tema que nós estamos aprendendo aqui, a série da semana, é Não Desperdice a Sua Vida. E hoje nós vamos estudar sobre um exemplo muito clássico dos ensinamentos de Jesus, que é sobre o filho pródigo. Isso mesmo, a história do filho pródigo, que está descrita lá no livro de Lucas, no capítulo 15, dos versos 11 ao 24. Tá? E eu quero te pedir um favor. Quando for possível, você leia na sua casa, porque nós só temos aqui 15 minutinhos, né, do nosso tempo para a gente poder estudar a palavra de Deus. Então eu vou trazer uma interpretação bem objetiva do texto, mas quando você tiver disponibilidade, quando você puder, leia o texto na íntegra também, porque nós vamos falar a respeito do filho pródigo um pouquinho hoje e um pouquinho amanhã também, tá bom? Então hoje nós vamos nos atentar mais especificamente no versículo 17, tá, de Lucas capítulo 15. Então Lucas capítulo 15, versículo 17, que diz o seguinte, né, quando o filho pródigo ele cai em si, ou seja, caindo em si, ele percebe a bobeira que ele estava fazendo com a sua própria vida, ou em outras palavras, ele percebe que estava desperdiçando a sua própria vida. Vamos entender isso aqui melhor. A parábola do filho pródigo, como eu já disse anteriormente, é um clássico dos ensinamentos de Jesus, tá? O filho pródigo significa aquele que dissipa os seus bens, aquele que gasta tudo que tem, um verdadeiro esbanjador. O filho pródigo representa todas as pessoas que preferem viver longe da presença de Deus para viverem os seus próprios desejos e prazeres carnais, desperdiçando assim as suas próprias vidas, tá? Interessante que nesse mesmo texto, ou desse mesmo texto, nós podemos atrair assim várias interpretações bíblicas. Algum tempo atrás, eu ministrei sobre o filho pródigo, onde eu fiz um link com a parábola da ovelha perdida, que indica a realidade de alguém que se perdeu, sabe que se perdeu e está perdido fora de casa. Também com a parábola da dracma perdida, que indica a realidade de alguém que está perdido dentro da sua própria casa e não tem consciência disso, tá? E o filho pródigo, na verdade, o que é? A junção dessas duas parábolas, que indica a realidade de um filho mais velho, perdido dentro da sua própria casa, tá? E do filho mais novo perdido fora da sua casa. E tudo isso aponta para um pai zeloso e amoroso que tem um amor incondicional para com os seus filhos. E na interpretação de hoje, nós vamos observar de maneira mais específica o comportamento do filho pródigo, tá bom? Então hoje nós vamos aqui nos atentar principalmente à questão do comportamento do filho pródigo. Observando bem de perto a questão do filho pródigo, nós podemos identificar uma mesma pessoa com dois comportamentos opostos. É isso aí, a mesma pessoa com dois comportamentos opostos. Primeiro, o filho pródigo ele representa uma pessoa rebelde, uma pessoa irresponsável, que desrespeita o seu próprio pai, pedindo herança em vida para viver conforme as suas vontades carnais. É muito importante salientar, preste bem atenção nisso, porque isso aqui é contexto histórico, tá bom? É muito importante salientar que, conforme a lei da cultura judaica daquela época, não existia essa questão de pedir herança para o pai vivo, tá? Pedir herança com o pai vivo era uma grave ofensa para com o seu próprio pai. Era o mesmo que pedir ou estar querendo a morte do pai. Era um grande desrespeito para com o seu próprio pai. Então, segundo a lei, desrespeitar o pai tinha sérias consequências naquela época, que iam desde levar uma surra, ou ser apedrejado em praça pública, tá? Então não podia de jeito nenhum desrespeitar o pai ou até mesmo ser expulso de casa, tá? Então a primeira face ali, né? A primeira fase do filho pródigo que a gente consegue, o primeiro comportamento que a gente consegue identificar é de um filho rebelde que pede a sua herança, vai para longe da sua casa, gasta tudo de forma totalmente irresponsável, né? E quando não tem mais nenhum dinheiro, não tem mais como se alimentar, ele começa a passar fome. Aí ele arruma um emprego para sobreviver, ele começa a cuidar de porcos, ele chega ao ponto de sentir vontade de comer a lavagem de porcos. Olha só a situação, um homem que chega ao fundo do poço por conta das suas próprias atitudes. Porém, a partir daí, surge um novo homem, lá no versículo 17, como eu disse, eu vou repetir mais uma vez, que diz assim: caindo em si, ele disse: quantos empregados? Ele diz para quem? Ele diz para si mesmo, ele estava pensando, tá bom? Então, quando ele cai em si, ele diz para ele mesmo: quantos empregados, né, o meu pai tem lá e ele tem comida de sobra, né, e eu tô aqui morrendo de fome querendo comer lavagem de porco. Ou seja, eu tinha tudo, né, e não soube aproveitar. Acabei me rebelando, sendo um rapaz rebelde, saí de casa para gastar a minha parte na herança com os meus próprios
prazeres, deleites ali naturais da carne, e hoje estou aqui nessa situação, não soube administrar o meu dinheiro, perdi tudo, estou aqui com vontade de comer comida de porco, e lembrando, né, que lá na casa do meu pai tem tanta comida, os empregados do meu pai, eles vivem bem, eles passam bem, e eu estou aqui vivendo essa situação difícil. Ou seja, com tudo isso, resumindo tudo isso, a ficha dele caiu. Ou seja, ele passou a ter consciência de que a vida que ele estava levando, tá, ele só estava levando ele para o buraco, para a perdição, para a morte. Ele era, na verdade, a vida dele estava sendo desperdiçada. Um menino que tinha tudo para viver uma vida extraordinária, estava vivendo uma vida totalmente desperdiçada. E quando as fichas caem, né, nós começamos a perceber coisas que a gente não percebia antes. Nós começamos a entender coisas que a gente não conseguia entender anteriormente. Quando a ficha cai, é como que se uma luz acende, um insight, uma nova ideia, uma luz no fim do túnel. E olha só que interessante, a ficha do filho pródigo caiu. Isso trouxe sobre a vida dele consciência para ele entender que ele precisava recalcular a rota da sua própria vida. É isso mesmo. Quando a ficha dele, quando ele cai em si, ele entende que ele precisava recalcular a rota da sua própria vida, refazer os caminhos errados e tortuosos que ele estava levando, trilhar novos horizontes. Então ele volta para casa, pede perdão para o seu pai e é recebido com uma grande festa, tá? Então, o contexto, tá, da história do filho pródigo, lá em Lucas capítulo 15, tá? Fala a respeito disso. Essa é a história que eu pedi para você ler depois com calma, tá bom? Agora vamos trazer tudo isso aqui para o nosso dia, para a prática. Eu costumo dizer que a palavra de Deus ela só vai fazer sentido para mim e para a sua vida se a gente aprender a ler, interpretar e aplicar. Então a gente precisa ler a palavra de Deus, interpretar corretamente o texto e trazer ele para as nossas vidas, tá? Como forma de aplicação prática. Então, assim como o filho pródigo, muitas pessoas da nossa geração estão vivendo uma vida sem sentido. Como assim? Desperdiçando as suas próprias vidas. Eles estão vivendo uma vida fruto das suas próprias escolhas do passado, tá? E muitos estão caminhando para onde? Para a ruína, para a sua própria destruição. O filho pródigo, ele só encontrou um novo sentido na vida quando a ficha dele caiu. Ou seja, quando ele entendeu que a vida que ele estava vivendo não era a vida que Deus tinha preparado para ele viver. Existia algo muito melhor preparado por Deus para ele viver, mas ele quis levar a vida do jeito que ele achou mais interessante. Então a grande verdade é que muitas pessoas da nossa geração, do nosso tempo, elas estão condicionadas a viver uma vida medíocre, uma vida sem sentido, tá? Em algumas ou em todas as áreas das suas vidas. Algumas pessoas têm uma área com bastante dificuldade, desperdiçando ali, talvez, seu relacionamento com os filhos, seu relacionamento com o marido, com a mulher, ou na área da saúde, não cuida da saúde, em alguma das áreas. Mas tem gente que a roda não gira, né? A vida é como uma roda, né? Que tem vários pilares e o pilar da vida de muitas pessoas não acontece, não gira, né? Então, existem pessoas presas nessas impossibilidades, ou melhor dizendo, nas suas próprias impossibilidades. E essas pessoas, elas acabam ficando condicionadas aonde? Na sua servidão emocional. É isso mesmo, ficam presas aqui, ó, nas suas próprias emoções, vão carregando bagagens do passado, carregando as suas crenças limitantes ali a vida inteira e não conseguem se libertar de jeito nenhum dessas coisas, infelizmente. Portanto, cair em si, ou melhor dizendo, cair as fichas é o start, o início para uma mudança. Na vida, entenda bem, muitas vezes nós tomamos decisões ou vamos por caminhos que não era para a gente ir. Nós seguimos as nossas próprias vontades e nos esquecemos da vontade de Deus para as nossas vidas. Eu canso de dizer que Deus tem uma expectativa acerca das nossas vidas. Nós temos uma expectativa acerca de Deus, mas Ele também tem uma expectativa acerca das nossas vidas. É importante a gente parar para pensar nisso. A palavra de Deus diz que a vontade de Deus para as nossas vidas, ela é boa, perfeita e agradável, mas mesmo assim, ainda assim, muitos de nós estamos preferindo viver uma vida conforme as nossas próprias vontades e os nossos próprios desejos carnais. Todos nós, sem exceção, precisamos entender que nós não somos perfeitos. E que as coisas, ou melhor dizendo, as coisas naturalmente, por muitas vezes, saem do nosso controle. Ou seja, por conta da nossa imperfeição, as coisas acabam saindo, né, de forma natural do nosso controle. Às vezes a gente toma a decisão errada, às vezes a gente confia em quem a gente não deveria confiar e acaba falando algo que não poderia falar, falando demais. Às vezes a gente conta os nossos sonhos para pessoas que são verdadeiros coveiros de sonhos. Tá? Então, tudo isso acaba sendo normal em algum momento para a gente ter que refazer os nossos caminhos.
Então, os nossos próprios erros ali, as nossas imperfeições, né? Naturalmente, as coisas vão saindo do nosso controle para a gente começar a entender, né? Que tem coisas que a gente não pode falar, né? Que a gente tem que tomar cuidado com as companhias, para quem que a gente está contando os nossos sonhos e tudo mais. Então, cair a ficha, entenda bem, é o mesmo que recalcular a rota. Cair em si é o mesmo que refazer o caminho, que redefinir a sua própria trajetória de vida. Então, cair em si ou cair a ficha é você trazer consciência sobre a sua vida. É você se autoavaliar se você está indo bem ou se está indo mal. Se você está fazendo certo ou se está fazendo errado. Tá? Cair a ficha ou cair em si é você olhar para a sua própria vida de forma integral e sistêmica e avaliar os seus próprios resultados. Quer um exemplo disso? Como está seu casamento? Você consegue trazer consciência se seu casamento hoje está bom ou está ruim? Se está ruim, o que você precisa fazer para melhorar? Talvez você esteja dizendo assim, não, pastor, meu casamento está ruim. Ok, você tem consciência disso? Então você precisa ter consciência. Se está ruim, você tem que estar atento aos detalhes. Entenda uma coisa aqui, isso aqui é muito importante. Quando as fichas começam a cair na vida do filho pródigo, ele deixa de ser um rebelde irresponsável e se torna um homem maduro e responsável. Eu vou repetir isso aqui, ó. Quando as fichas do filho pródigo começam a cair, ele deixa de ser um filho rebelde e irresponsável e se torna um homem maduro e responsável. Ou seja, ele assumiu as suas próprias responsabilidades pelas suas escolhas. Ele entendeu que o que ele estava vivendo ali foi fruto das suas escolhas. Ou seja, ele teve humildade para pedir perdão ao seu pai e não teve medo de recomeçar. Agora, você precisa entender também, isso aqui é muito importante. Não é só recomeçar, mas é recomeçar da maneira certa. Então ele pediu para recomeçar, mas não pediu para recomeçar na condição de um filho requerendo qualquer coisa. Não foi assim, pai, eu estou voltando e eu quero minha posição como filho. Não, ele pediu uma oportunidade para recomeçar, mesmo que se ele tivesse que pagar o preço de ser empregado dentro da sua própria casa, ele pagaria, porque ele entendeu que recomeçar é do começo. Né? Recomeçar é da maneira certa. Não adianta querer recomeçar por cima. Eu fiz tudo errado na vida, agora eu quero recomeçar. Existe um preço a se pagar, existe um processo, uma caminhada, e tudo isso é muito importante a gente trazer clareza para as nossas próprias vidas, tá bom? Hoje eu acredito, literalmente, que algumas fichas vão começar a cair na vida de muita gente através dessa ministração. Tá? Muitas coisas vão começar a fazer sentido na sua vida. Porém, você tem que começar a ficar também atento aos detalhes, tá? Porque essas fichas, elas vão fazer sentido para te levar a uma nova história na sua própria vida. A mensagem de hoje é: não desperdice a sua própria vida. Traga consciência sobre a sua própria vida. Não seja um rebelde contra si mesmo. É isso mesmo. A rebeldia do filho pródigo, tá? No final das contas, só fez com que ele perdesse. Ou seja, a nossa rebeldia, no final de tudo, sabe, quem perde somos nós com as nossas próprias atitudes. Sabe por quê? Porque você é o maior prejudicado pelas suas próprias atitudes. Quando você tem uma atitude ruim, você acaba sendo o maior prejudicado, né? Você é que passa pela dificuldade, tá bom? Então tá na hora, tá, de cair em si e perceber o quanto talvez você esteja desperdiçando algo tão precioso que é a sua própria vida. Você entendeu isso? É importante você cair em si e perceber que talvez trazer consciência de que talvez você esteja desperdiçando algo tão precioso na sua própria vida. Hoje nós aprendemos um pouquinho sobre a história do filho pródigo, né? E nós observamos ali os dois comportamentos. O primeiro comportamento dele, né, de um filho rebelde, né, um filho desrespeitoso, desrespeitou o pai, pediu ali uma herança antes do tempo e recebeu uma maldição, né? Acabou sendo amaldiçoado pela vida. Ele descumpre um princípio bíblico e acaba tendo que pagar o preço por isso. E a gente também enxerga um filho pródigo que cai em si, um homem que amadurece, percebe que o que fez com a sua própria vida foi só desperdiçar uma boa parte do tempo, e aí ele resolve pedir perdão, ele resolve ser humilde, né, voltar para a casa do pai para viver novamente ao lado do seu pai e do seu irmão. Amém? Glória a Deus. Agora nós vamos agitar aqui as redes sociais em nome de Jesus. Eu quero que você, por favor, tire um print da tela e escreve assim, ó, caindo a ficha. Só isso. Caindo a ficha. Me remarca, tá? Posta nas suas redes sociais, me marca que eu vou repostar tudo em nome de Jesus para que esse vídeo possa alcançar muitas outras pessoas, tá bom? Eu quero aproveitar a oportunidade também de fazer um convite muito especial. Hoje nós vamos ter a segunda ministração da série Entendendo o Processo na nossa igreja, na Evo. Para quem não sabe onde é a Evo, nós estamos na região do Butantã, em São Paulo, capital, próxima à estação São Paulo Morumbi de metrô, tá bom? A vida é feita de escolhas, na verdade. O objetivo dessa série é fazer você entender que a vida é feita de
Perdão, a vida é entendendo o processo, tá? Misturei as coisas aqui. Entender os processos, tá bom? É muito importante, é fundamental para que a gente possa viver uma vida de sucesso, de paz e prosperidade. Você não pode ficar de fora. Esteja conosco hoje à noite às 20 horas na nossa igreja, tá bom? Para você estudar a palavra de Deus mais um pouquinho, tá? Que Deus te abençoe. Eu te espero aqui amanhã novamente às 7h40 da manhã. Curte, comenta e compartilha. Deus te abençoe em nome de Jesus.